Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui em mais um bate-papo no Arcaplay e dessa vez o nosso convidado é o Guilherme Torres, esse profissional que eu admiro tanto e está aqui conosco justamente para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, algumas curiosidades que você ainda não sabe e do que você pode encontrar aqui no Arcaplay junto com ele. Guilherme, meu querido, é com Vamos, você. obrigado pelo convite. Vamos fazer esse novo experimento agora, que vai ser fazer esses vídeos para a CarPlay, né? Eu sempre fico muito curiosa para saber como tudo começou na vida das pessoas, sabe? Aquele momento do dia D, assim, quando você escolheu trabalhar com arquitetura, quando você realmente deu o primeiro passo assim para sua carreira e as coisas começaram a acontecer. Na verdade, a gente vai ter dois momentos, então. Né? Eu decidi ser arquiteto muito cedo e antes de eu saber que eu queria ser arquiteto. E isso porque, assim, das minhas primeiras lembranças que eu tenho de infância, eu lembro que eu morava numa casa que eu brincava com a casa. Eu costumo dizer que, tipo assim, tudo eu tinha uma relação muito física com o lugar que eu morava. Eu tinha 4 anos, morei nessa casa até os 4 anos, e eu lembro que, tipo assim, eu pulava a janela, por exemplo, da sala, eu falava assim, essa janela é tão legal. Eu passava na parede, falava assim, eu gosto tanto dessa parede. Eu lembro que eu tinha esse pensamento de ficar olhando, assim, sabe assim, fragmentos da casa e ficar criando uma relação, ter uma percepção com esse lugar. E quando, então, nessa época, um dia meu pai chegou e falou assim, olha, nós vamos nos mudar. E na hora eu já pensei, falei assim, nossa, eu moro nessa casa tão legal, para onde é que a gente vai? Vai ser uma coisa muito bacana, né? E quando a gente chegou na casa, a gente mudou, eu olhei e falei assim, acho que eu não gostei dessa casa, eu lembro que eu detestei a casa. E era uma casa que, tipo assim, era muito menor que a casa que a gente morava. Era uma casa que, tipo, não cabiam nossos móveis, entendeu? Era uma casa, sei lá, a casa me incomodou demais. Então, tipo assim, eu tenho uma... Primeiras memórias que eu tenho são sempre relacionadas ao habitar, ao viver e essa questão também de ter uma percepção muito clara de como que o lugar que você mora afeta você. Eu tenho essa lembrança muito presente em mim e eu acho até muito interessante hoje o momento que nós vivemos, que é um momento agora que nós estamos, né, vivendo uma reclusão mundial, todo mundo dentro das suas casas e lembrando de épocas que eu lembro que às vezes quando eu comentava com alguém uma história dessa, as pessoas falavam assim, mas o lugar que você mora não é tão importante ou esse tipo de coisa não influencia, o que importa é você. Eu falo assim, gente, isso é um princípio do ser humano. Assim, o lugar sempre vai influenciar você. E prova disso que, tipo assim, você quer fazer qualquer limitante psicológico numa pessoa, é você trancar uma pessoa, você colocar a pessoa numa solitária, você colocar a pessoa num lugar que ela tem a privação de luz solar. Qualquer informação sensorial afeta diretamente o ser humano. E eu tenho essa memória, então, guardada dentro de mim. E durante a minha infância, morando nessa casa que eu já não gostava, eu ficava o tempo todo pensando em soluções, em maneiras que eu poderia ter de arrumar esse espaço que me incomodava tanto. E, por ironia do destino, a casa que eu morava ficou com o meu tio. E ficou meu tio e minha tia morando nessa casa, e eles eram um casal mais jovem, e ela adorava a decoração, e ela ficava transformando. Toda vez que eu ia na casa deles, a casa estava incrível, cada vez mais legal. Eles viviam fazendo um laboratório assim, na casa. E eu olhava aquilo, então você imagina assim, quanto que me incomodava. A casa que eu gostava tanto, dentro da casa de uma pessoa muito melhor ainda do que quando eu morava, e eu voltando para essa casa que eu detestava. Entendeu? Então, eu Nossa. ficava o tempo todo pensando o que eu poderia fazer. Isso era uma coisa que realmente consumia os meus pensamentos. E também eu lembro desse tempo todo de como minha visão era realmente sempre uma visão muito observadora. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me ative a detalhes que de repente ninguém repara. E até de repente uma cena geral não é uma coisa que eu sou muito ligado. Eu estou sempre lendo entre linhas, olhando outro tipo de informação. E eu sempre fui uma criança muito introspectiva também. Então eu gostava de desenhar, gostava de fazer essa coisa do desenho de observação, gostava de ficar entendendo prédios que eu passava na rua, e eu sempre gostava de entender o porquê eu gostava das coisas. Eu comecei a me fazer essas perguntas de muito cedo. Quando tudo que eu olhava, eu queria entender por que eu gostava, o que me encantava naquilo. E isso, na verdade, se tornou, inclusive, uma base de todo o meu trabalho hoje. Então, eu tenho muito esse foco e essa questão dessas minhas primeiras lembranças, porque elas criaram a minha base e criaram o meu repertório.
Segundo ponto, então, quando eu já estava um pouco mais velho, um dia eu vendo uma revista, e eu tinha visto uma propaganda, eu tinha visto um anúncio, e eu falei assim, nossa, assim, é isso que eu quero fazer. Porque, de novo, também eu vi uma imagem, e aquela imagem se comunicou comigo. Certo? Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu já decidi o que eu quero fazer. Eu falei assim, eu quero ser Sig Bergamin quando eu crescer. Que era uma propaganda e tinha uma foto do Sig. Aí minha mãe pegou e falou assim, então, mas o nome dele é Sig. Eu falei, chama Sig, eu falei, o nome dele é Sig, mas olha aqui, ó, ele é arquiteto. Eu falei, então é isso que eu quero fazer, eu quero ser arquiteto. Que até então, eu morava numa cidade muito pequena, eu achava que eu queria ser engenheiro, porque eu não conhecia essa profissão. Né? E depois foi que eu realmente fui ter contato com isso, comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 12 anos num escritório de engenharia, no qual eu era aprendiz de desenhista, sabe? Porque eu já queria ter uma vivência com isso, sabe? Porque esse assunto era um assunto que para mim era uma urgência, realmente tomava muito do meu tempo, esse pensamento. Você já tinha uma vertente assim artística que pulsava, porque essas questões sensoriais, ela influencia muito no processo criativo, 100%. né? Eu sempre fui incomodado, como eu te falei, eu tinha esse incômodo. E daí o que aconteceu, né? Esse incômodo, esse desconforto me levou para uma busca. Por exemplo, meu primeiro lugar de testes, por exemplo, foi meu quarto. Tipo, meu quarto eu customizava, eu pintava, e eu fazia tipo assim, sei lá, eu ia na casa do meu tio, vi um balde de tinta sobrando, eu falei assim, posso levar? Vi alguma coisa, aí, por exemplo, era anos 80, nos anos 80, tinham coisas assim, por exemplo, assim, tinha uma moda, assim, que era modas assim, com móveis tubulares, tecido quadriculado, fazia estante com prancha de madeira e tijolos, isso era uma coisa que você, sei lá, tinha nas revistas da época, inclusive esse tipo de solução. E era uma coisa muito fácil, então, ou seja, eu saía na rua, eu via os tijolos, levava os tijolos para minha casa. Pegava umas tábuas, eu ia lá, cortava, serrava, fazia uma estante de tijolo com tábua. Pintava a parede, pegava minhas coisas e montava um display, pegava um pôster. Pintava o set. Mandava ver, entendeu? Então, por exemplo, eu já fazia esse meu universo particular, entendeu? Eu já fazia essa minha intervenção com o que tinha à minha mão. E o próximo passo disso foi eu ingressar nesse escritório de engenharia, sabe? E aí, quando eu entrei nesse escritório, comecei como aprendiz de desenhista. E o que um aprendiz de desenhista fazia? Isso é uma coisa também muito interessante que a geração dos 30 anos não faz nem ideia o que era isso. Mas era, por exemplo, assim, então, a gente tinha que limpar esquadro, limpar a prancheta, abrir os papéis, né? Abrir o papel vegetal, apagar papel vegetal, a gente apagava com uma gilete, você ficava passando uma gilete para apagar o papel, para poder desenhar em cima novamente, limpar a caneta nanquim. Então eu fiz isso durante um tempo, até que aos poucos eu fui conquistando meu espaço e me tornei desenhista. Então eu tive todo esse processo de aprendizado mesmo, de primeiro você ficar ali nessa posição, né, de ficar colocando os materiais para os profissionais, e depois eu pude começar a ensaiar e pude me tornar desenhista. Com 13 anos para 14, eu já era desenhista de estrutura. Eu comecei como desenhista estrutural. Olha que coisa. Eu não fazia ideia do que eu estava desenhando, mas eu desenhava estrutura de prédio. E muito novo, né, Guilherme? Você realmente, assim, nasceu já buscando algo que está aí. Para mim isso era uma urgência, entende? Era uma urgência, era uma coisa que realmente tomava um grande espaço para mim, entendeu? E eu sempre fui uma criança também, eu era aquela verdadeiro nerd, sabe? Então eu sempre fui uma criança muito introspectiva, nunca fui uma pessoa de relacionamento social, eu era muito diferente da maneira como eu me mostro. Eu sou dessa maneira até hoje, eu sou uma pessoa super reclusa, tanto que para mim esse período de isolamento social é uma coisa natural para mim, está fazendo diferença, entendeu? Mas eu aprendi a me tornar uma pessoa, eu sei me apresentar socialmente. Naquela época, não, entendeu? Então, isso tudo para mim era um lugar muito confortável, sabe? Assim, porque, inclusive, o exercício dessa profissão, o exercício da profissão de desenho, né, como a gente fazia nos anos 80, nos anos 90, era muito introspectivo, muito silencioso e muito prazeroso, sabe? Tanto que eu me tornei, tipo assim, um excelente desenhista. Sabe? Consegui realmente me aprimorar muito nisso. E, estando no escritório pequeno, o que aconteceu também foi que eu também sempre fui do jeito que você e várias pessoas já me conhecem, eu sempre fui de colocar meu dedinho em tudo, entendeu? Então, eu também já fui colocando as minhas coisas, eu fui me sobrepondo no trabalho, entendeu? Então, por exemplo, eu pegava, olhava... É o seu ponto de vista, né? Tem a ver com o seu olhar. Justamente o seu ponto
de observação desde cedo. Desde cedo, porque eu também costumo falar que isso é mais forte do que eu, entendeu? Então, muitas vezes eu falo assim, olha, eu não vou fazer, às vezes eu falo, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Na hora que eu vejo, eu estou fazendo, sabe? Assim, eu não consigo me segurar. É uma coisa que realmente ela tem, eu tenho uma vida própria dentro de Tem mim, vida. Exato. Então, por exemplo, eu vi o jeito que eles apresentavam projetos, na verdade, que é uma história de engenharia. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um projeto de prefeitura e mostravam para o cliente que contratava um projeto, entendeu? E já era um projeto de prefeitura, um projeto legal, com cota, com não sei o que, um desenho pesado. E eu fazia o quê? Eu comecei a desenhar tudo com layout, com fachada, com elevação, com perspectiva, como eu via nas revistas. Porque eu já colecionava revistas nessa época, entendeu? E nas revistas daquele período, sempre atrás vinha um caderno de projeto. Então, o que eu fazia? Eu pegava, colocava um papel em cima, um sulfurizê, um vegetal, e eu chupava o projeto inteiro. Então, eu aprendi a desenhar, fazer todos os bloquinhos também, usando esse desenho que chegava até mim, entendeu? Então, foi muita coisa de observação e de colocando. Resultado, num curto espaço de tempo, as pessoas também viciaram, assim por dizer, entendeu? Elas queriam ver esse tipo de linguagem, elas já não aceitavam a outra. Com 15 anos, eu saí desse escritório, me associei com um engenheiro que trabalhava lá e a gente abriu uma empresa. Eu já tinha empresa com 15 anos de idade. Foi muito precoce. Muito precoce, nessa época eu mudei, né? Eu morava no interior do Paraná, numa cidade chamada Cianorte, mudei para Curitiba, entendeu? Já por conta própria, entendeu? Então as coisas comigo aconteceram muito aceleradas nesse período. E culminou com 17 anos, eu por um acaso do destino, fui morar em Londrina, que é uma cidade que eu não tinha o menor contato, não tinha nada, mas fiz o vestibular lá, passei de cara e lá acabei ficando alguns anos, entendeu? Fiquei 20 anos em Londrina. E essa é o curto período antes da minha vida em São Paulo. Em São Paulo eu moro há 10 anos. E com quantos anos você se formou? Eu me formei com 25, 26, 25. Só me formei, eu acho que o pessoal queria tacar fogo em mim, entendeu? Na faculdade. Então, nossa, eu detestei. Foi assim, uma das piores experiências da minha vida foi a faculdade. E dentre esses 7 anos, assim, teve algum momento que a sua chave, assim, virou e aí você encarou isso de uma forma que, tipo, essa é a minha vida, essa é a profissão que eu quero, então a partir de hoje... Não, já era. Para mim, durante a faculdade, a chave que eu tive que virar foi justamente a chave da resiliência, entendeu? Que eu falei assim, eu tenho que, já que eu me propus fazer, eu tenho que terminar. Para mim, essa foi minha grande dificuldade, entendeu? Foi encarar por quê? Fui parar numa... Eu tinha uma visão muito romântica de faculdade, de encontrar no meio universitário um curso que é o curso que eu queria fazer a minha vida inteira, né? Então, eu imaginei que eu fosse parar num ambiente muito criativo, com pessoas completamente apaixonadas pelo mesmo assunto, entendeu? E não foi essa a realidade que eu encontrei. Então, o que aconteceu de novo foi que, inclusive, durante a faculdade, eu acho que foi a época que eu fiquei mais estranho. Eu me achava muito estranho antes, entendeu? Mas na faculdade foi a época, para mim, de estranhamento total. E não só com os meus colegas, como também com os professores, entendeu? Por quê? Tinha muito preconceito em relação a mim por causa dessa minha vida pregressa, minha vida anterior, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha um bullying, na verdade, pelos próprios acadêmicos, entendeu? Pelo fato de eu ser desenhista profissional, já exercer de uma certa forma a profissão, entendeu? Isso era um assunto, assim, era um grande tabu, entendeu? E outra coisa que aconteceu também é que eu também tinha uma questão de barreira social também com o restante da turma. Então, eu precisava de gerar renda, entendeu? Então, o que acontecia? Eu trabalhava como um doido, aí, às vezes, eu precisava de ficar um ano, tipo, sabático, com uma matéria ou duas, que eu fazia reprovado, entendeu? Eu consegui, entendeu? Juntar e conseguir me virar e conseguir pagar a faculdade, fazia trabalho da turma, entendeu? E essa realidade, ela inclusive até se complementa com a minha, né? Porque eu realmente passei um período assim que era muito duro, era muito trabalho, tinha que se esforçar demais e pagava a faculdade, eu já trabalhava com jornalismo. Então, assim, é uma situação que eu acredito que muitas pessoas se identificam, porque às vezes quando te olham assim hoje, não compreendem, não entendem pelo que o Guilherme passou para ele
se transformar, porque não é só essa janela curta de tempo, né? Vem desde quando você nasceu, de quando você foi colocado no mundo. Então, assim, são várias trajetórias, cursos aí que você coloca na sua vida para te transformar e trazer quem você é hoje em dia. E uma coisa Você interessante que, tipo coloca assim, esse mérito assim, em alguma determinada situação ou em tudo? Como é que é? que tudo, por exemplo, assim, eu sempre escutei histórias de outros colegas, entendeu? De uma forma completamente diferente, né? Tipo assim, eu decidi ser arquiteto porque meu avô, porque meu pai, que tinham as casas da família, as viagens que faziam ao redor do mundo, a universidade incrível que fez, as pessoas incríveis que conheceram, entendeu? E eu falo assim, gente, eu tenho uma história completamente contrária a toda essa história, entendeu? Agora, por exemplo, eu também, óbvio, né, o que eu estou contando para você não é uma história de sofrimento nem nada, mas é exatamente tipo, essa história que aconteceu que eu falo assim, não é uma história romântica, cor-de-rosa e tudo, entendeu? É Sim, uma sim. história, né, tem essa carga de drama em cima, porque é o drama que deixa as coisas interessantes. Mas, por exemplo, durante a fase que eu estava também na faculdade, logo que eu mudei para Londrina, um dia, por exemplo, eu passei em frente de uma loja, eu falei assim, gente, que lugar incrível, que lugar maravilhoso. Eu fiquei, sabe assim, enlouquecido com o lugar. O que eu fiz? Eu tinha que ir para a aula, fui para a aula. Na hora que eu voltei, eu falei assim, eu vou entrar nesse lugar. Entrei. Eu entrei e falei assim, nossa, que lugar incrível. Fui lá, fui que fui. Entendeu? Daqui a pouco eu estava falando com a dona da loja. Eu virei e falei assim, eu vou trabalhar aqui. Ela falou assim, mas eu não estou precisando. Eu falei, eu vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Mas eu não estou precisando. Resultado, daqui a pouco eu olhei, assim, voltei no outro dia, cheguei, entrei, peguei um balde, peguei um pano, fui passar pano no chão, entendeu? E, tipo, uma semana depois eu tava com a mesa do lado da dela, entendeu? Mas é porque, por exemplo, eu sempre fui assim. Isso também são coisas que eu falo assim, ninguém nunca me provocou, você tá entendendo? São coisas que é da minha natureza. Quando eu quero uma coisa, eu quero, e eu vou fazendo aquilo. E, por exemplo, esse período que eu estive lá, eu falo, por exemplo, assim, eu não conto a faculdade de forma alguma, entendeu? Para mim não me ajudou em nada, não me esclareceu em nada. É um período que eu fiquei como se fosse um estado de suspensão. Eu contabilizo muito esse período, por exemplo, que eu trabalhei com ela. Entendeu? Porque, por exemplo, foi uma pessoa que me ensinou não só questões do ofício, mas, na verdade, foi uma pessoa que me ensinou a ter uma percepção diferente. Porque, querendo ou não, aquela época ainda eu tinha uma cabeça, uma visão muito limitada, entendeu? E ela era uma pessoa que tinha um savoir-faire natural. Sabe aquela pessoa que tudo que faz é incrível? Então, por exemplo, assim, sei lá, eu ia comer com ela, ela entrava na cozinha, ela fazia uma comida linda, ela pegava, sei lá, a mesma salada que eu fazia, ela fazia aquela coisa maravilhosa. Então, eu aprendi essa coisa, sabe assim, de você colocar doses do seu talento, da sua visão em qualquer coisa que você faça, não ser uma coisa direcionada para a profissão, entendeu? Foi uma questão muito de conseguir me polir, entendeu? Então, para mim, foi uma fase sabe assim, que eu me Um entendi melhor. refinamento. Foi, entendeu? Eu entendi muito melhor a respeito de percepção das coisas como um todo, a respeito de repertório, entendeu? Então, eu me expandi muito profissionalmente. Né? E foi o que me preparou. E também foi uma coisa para mim muito positiva, porque também trabalhando nesse meio, o que aconteceu, e daí de novo também devido a meu tipo de personalidade, o que eu falo que as pessoas podem gostar ou não gostar de mim, só que ninguém pode falar que não lembra de mim, entendeu? Que de alguma forma pessoas vão lembrar. Né? Então o que aconteceu também foi que eu conheci todo mundo na cidade. Então, rapidamente, eu já conhecia todo mundo, fiquei num ambiente que, para mim, acabou sendo muito positivo para mim, porque no final da faculdade, naquela época, eu tinha outros planos. Né? No final dos anos 90, era uma coisa que, tipo assim, as pessoas tinham aquele sonho também, sabe assim, de se formar e morar fora, sabe? Ir para a Europa, sei lá, você vai para Londres, vai arrumar um subemprego e vai ficar batendo na porta do escritório até conseguir um emprego no super escritório. Eu tinha essa ambição, certo? E essa ambição, tipo, eu perdi ela da noite para o dia sofrendo um acidente de carro que eu fiquei impossibilitado de andar durante um ano. E num curto período de tempo, a minha preocupação com a minha vida se tornou outra, sabe? Então, tipo assim, eu como recém-formado, eu com 25 anos, minhas preocupações eram muito uma questão de eu retomar minha independência, sabe? Eu consegui ter essa recuperação pós esse acidente. Eu lembro de um período que eu ficava sentado no sofá e, tipo assim, eu procurava nem tomar água para não ter que ir ao banheiro, para você ter uma ideia, porque para mim tudo era muito complicado. Então, eu passei um ano, sabe assim, que eu fiquei realmente
completamente restrito, sabe assim, meu caminho que eu andava em casa era de 6 metros, entendeu? E eu acho que isso também foi um momento que me deu um novo impulso novamente, sabe? Porque quando você guarda muita energia, na hora que você libera essa energia de uma forma retumbante, entendeu? Você foi um exemplo de resiliência nesse sentido, né? Então, e é engraçado que assim, né? Quando você precisa, você não está fazendo isso para você lutar, para você ser um modelo nem nada. É porque também tem situações da tua vida que você liga o modo sobrevivência. Por exemplo, assim, eu acho muito mais fácil você ficar deprimido quando a sua vida está numa situação que você está numa certa onda de normalidade. Aí você pinta as coisas de cinza, entende? Porque você está com esse tempo para pintar. Quando você está numa situação que você realmente tem que se defender, você tem que se levantar, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai ser engolido por aquilo, você fica naturalmente resiliente. Eu acho que a gente cria um modo de combate. Você cria uma blindagem, fala, eu vou passar por cima disso. Né? E o que aconteceu, então, nesse período que eu fiquei encarcerado, né, foi assim que eu consegui voltar a ter o mínimo de mobilidade. Um amigo meu me ofereceu, falou assim, você não quer arrumar meu apartamento? Foi bem aquela coisa, aquele começo pontualzinho, simples, mas, por exemplo, assim, para mim, eu fui, parecia assim, poliana, sabe aquela coisa que você vai com um sorriso na cara, sabe assim, porque eu estava muito feliz de estar em pé, muito feliz, sabe assim, tudo era um jogo da felicidade extrema. Isso me deu uma injeção de autoestima, então eu não fui pensar, puta que saco, eu poderia fazer uma coisa maior, poderia fazer uma coisa melhor, isso aqui não está no meu padrão, não está no meu nível. Eu fui e fiz o meu melhor, sabe? E isso que aconteceu, eu acho justamente essa carga de energia que eu coloquei fez eu fazer uma coisa já desses formatos diferentes que eu sempre fiz, e ele acabou me indicando, ele tinha um ótimo trânsito social, me indicou para uma pessoa, duas, e sei lá, em meses eu já estava numa situação que eu estava me sentindo no máximo, entendeu? Que eu saí de uma situação que eu estava prostrado, né? No sofá, entendeu? E já estava para lá e para cá, entendeu? Fazendo minhas coisas e com uma autonomia. Era o plano que eu tinha original? Não. Mas, como eu te falei, a minha percepção de plano mudou muito, entendeu? Para quem queria morar em Londres, eu virei, eu quero banheiro, entendeu? Então, tudo para mim virou uma aventura, sabe? Virou uma coisa muito mais interessante e em alguns anos, eu acredito, esse período de eu me formar até eu abrir o meu escritório, se passaram 4 anos. 1 ano sem fazer nada, e depois 3 anos que eu fui começando a desenvolver essa sustentação. Você vê, né, que mesmo como quando a gente planeja tudo, às vezes o inesperado que acontece pode moldar a nossa vida de uma forma completamente diferente. Completo. Você sabe que eu tinha um cliente em Londrina que ele me falou uma coisa que me marcou muito, que ele sempre falava assim para mim, que a única coisa que a gente consegue planejar na vida da gente é a roupa que a gente vai colocar de manhã. É aí que nós temos nossa sensação de controle, sabe? Quando você se arruma, quando você está em casa, que você abriu a porta, você não sabe mais nada do que vai acontecer. Se você vai chegar no horário que você tinha marcado, como que as coisas vão se enrolar. Aí, então, a gente tem a nossa sensação de controle é muito falha. Você começa planejando uma etapa ou outra do dia, e depois as coisas tomam o seu rumo natural, né? Com uma série de causalidades, né? Hoje, mais que nunca, por exemplo, assim, eu percebo cada vez mais como é importante você justamente estar ancorado no presente. Né? O presente realmente é a zona mais confortável que você tem. Que quanto mais a gente vive no futuro, mais ansioso a gente fica. Né? O futuro é a chave da ansiedade, porque ele está impossível para você, né? E se você olha muito para ele te assombra, né? E quando ele te assombra, ele te paralisa. Né? Ao passo que se você estiver no presente, você só tem que fazer. Né? Você tem alguma técnica assim, para se manter presente? Olha, eu tenho criado novas técnicas, né? É muito importante, tipo, essa conversa não teria o mesmo sentido ou, de repente, não iria para o mesmo lado se nós estivéssemos conversando isso em março, em abril de 2020. Mas agora que nós já estamos entrando no final de abril, começo de maio, eu já vejo as coisas de uma outra maneira. Né? Por exemplo, já estamos numa fase de isolamento social há mais de 30 dias. Né? E eu tenho, por exemplo, trabalhado várias formas comigo, mas, por exemplo, o que eu percebo nesse tempo todo é que eu me conectei muito mais com as minhas coisas. Entendeu? E esta conexão me deu essa ancoragem,
sabe assim, eu me tornei mais presente. Então, por exemplo, eu deixei de pensar que eu estou fazendo faxina na minha casa, eu estou organizando a minha casa, entendeu? Então, cada hora que você vai fazendo uma coisa ou outra, eu acho que você vai criando uma conexão, vai criando um laço, e eu fui começando a cada vez mais empurrar outras coisas para fora da minha vida. Coisas que eu já fazia. Eu sempre fui muito avesso, por exemplo, assim, a acompanhar noticiário, acompanhar notícias que está todo mundo comentando. Eu nunca fui muito desse time, entendeu? Agora, mais que nunca, eu decidi criar uma casca, entendeu? Porque tudo que a gente tiver que saber, impreterivelmente a notícia vem até você. Não é? É uma coisa impressionante como as notícias galopam, né? A gente não tem muito como contorná-las, mas a gente pode evitar o excesso de informações que não vão te acrescentar na sua vida, né? Então, isso, por exemplo, é uma das técnicas que eu tenho. Com certeza. O fato de estar conectado online já te traz várias informações que muitas vezes você não estava querendo nem absorver. Exato. E quando você se mantém presente nas suas coisas, né, meditando, cada um tem a sua técnica, né, bem mesmo como você falou, assim, é um ressignificado, né, é um direcionamento do mindset. Você está não dando faxina, você está organizando o seu ambiente, o seu espaço do bem-estar. Então, realmente é um mundo novo. Exato, mas que, por exemplo, para mim faz sentido, porque eu sempre retorno naquele mesmo ponto de quando eu era criança, entendeu? Porque eu continuo tendo o mesmo tipo de mente analítica, eu continuo chegando a outras conclusões. Então, por exemplo, assim, quando eu estou fazendo uma atividade do cotidiano, por exemplo, eu não estou fazendo aquela atividade. Entende? Tipo assim, existe uma parte física fazendo aquilo, só que eu, naturalmente, a minha mente sempre funcionou em outra dimensão. Entende? Tipo assim, então, eu sou uma pessoa que eu estou simultaneamente em 2 ou 3 lugares, eu não consigo ficar em um. Sabe assim? Então, se eu utilizo isso a meu favor, dá muito certo. Então, por exemplo, eu fui construindo uma série de coisas, eu me estruturei a partir do meu tipo de personalidade. Eu sempre aprendi a usar esses instrumentos porque acredito que desde muito cedo eu aprendi que eu não ia conseguir lutar contra eles. Então, numa época que eu tinha que dar satisfação para um sistema maior, como por exemplo, quando eu estava na escola, era um inferno, sabe? Porque, por exemplo, tinha aquela história, né, que eu sempre fui, por exemplo, o tipo do aluno que os professores tinham ódio de mim. Por quê? Eu fazia uma coisa se eu queria. Sabe? Então, por exemplo, assim, eu gostava da matéria, eu tirava 10. Eu não gostava, sabe o que eu fazia? Às vezes eu tirava 0, porque eu falava assim, eu já tirei 10, 10, dessa vez eu não vou fazer. Assim, agora eu tiro 0. Então, as pessoas queriam me matar, sabe assim? Porque você, mas você tem preguiça, você... Eu falo assim, não, isso não me interessa. Então, eu sempre fui assim, sabe? O negócio não me interessa, não faço. Entendeu? Eu gosto de focar em coisas que me interessam. E daí, por exemplo, coisas que eu tenho que fazer no meu cotidiano que não me interessam, o que eu faço? Eu jogo, então, tipo, eu estou fisicamente fazendo aquilo, mas eu coloco minha mente em outro lado, sabe? Eu consigo trabalhar melhor esses hemisférios. Funciona muito para mim. Eu fico imaginando também todos esses momentos, né, que você compartilhou agora, se somados na vida inteira, né, como que eles podem formar o ser humano que você é hoje, porque você inspira muito, você compartilha muito, o seu Instagram, né, eu acho muito bacana, pergunte ao oráculo, porque é uma forma, é uma interação que os seus seguidores têm, que as pessoas que te admiram têm, de ter acesso com você e saber exatamente assim, o que você está pensando, porque você responde ali, você tem essa interação. E tudo que você compartilhou aqui agora, eu acredito que tenha influência, inclusive, nas suas respostas. Com certeza tem, porque uma coisa que é interessante, né? Eu, quando me formei em 97, 98, sei lá. Enfim, no final dos anos 90, e aí eu pertenço a uma geração que é uma geração meio analógica, meio digital. Né? Eu estive exatamente presente nesse momento. Então, a primeira vez que eu vi internet foi na minha casa. No dia que eu descobri que existia internet, eu falei, eu preciso ter esse negócio de qualquer jeito. E mandei instalar lá o link com a internet de escada, que demorava pencas e tudo mais. Foi essa primeira janela para esse mundo, né? E entrei nessa primórdios da internet, quando não existiam buscadores, quando você tinha, quando nenhuma das empresas ainda sabia o método de comunicação nisso, e eu migrei para uma plataforma digital desde sempre. Minha carreira, ela começou também graças ao universo digital. Foi isso que me trouxe para uma posição
nacional, depois internacional, foi a plataforma digital. Aí, por exemplo, como eu fiz esse primeiro movimento, naturalmente na vida você tem uma fase jurássica, você entende? No instante você vira de uma coisa do futuro, você fica do presente, daqui a pouco você pertence ao passado, por quê? A gente tem que fazer novos movimentos o tempo todo. Né? E o Instagram, por exemplo, quando eu conheci o Instagram e logo eu entrei no Instagram, ele realmente tinha uma função que era como se fosse um álbum de fotografias compartilhado. Nada mais que isso, nenhuma pretensão, ninguém queria discutir ou falar ou nada. Simplesmente era uma maneira de eu postar uma foto e dividir com você. Era realmente o reason why dele. O que aconteceu foi que ao longo desses anos, o Instagram, por exemplo, virou uma ferramenta de uma importância gigantesca, acabou tirando um espaço de uma série de outras coisas, né? Como antigamente era muito importante você ter o seu site próprio, depois uma época o Facebook parecia ser uma coisa muito relevante, né? E toda essa atenção foi para o Instagram. Mas, por exemplo, eu percebi que eu continuava no meu Instagram como eu fazia anos atrás. Sabe assim, postando coisas do trabalho, postando coisas estáticas, então eu tinha o mesmo tipo de comunicação. Até que um dia me veio essa ideia de eu, por acaso, no momento de bobeira, fazer essa brincadeira, que eu olhei, tinha aquela ferramenta de perguntas, eu falei, gente, eu nunca usei nada que tem no Instagram dessas partes, né? E eu falei, vou clicar aqui, e cliquei o tal naquela janelinha de perguntas e escrevi Pergunte ao Oráculo. E quando eu comecei essa brincadeira, foi muito legal, porque tipo assim, abriu um universo para mim de interação com pessoas que eu nunca tinha tido. E depois disso, então, isso passou um dia, em outra semana a pessoa falou assim, aí vai ter hoje, vai ter hoje. Na outra semana a mesma coisa de novo, até que eu percebi que num instante eu estava conversando com uma audiência. Né? E tinham pessoas interessadas nisso, e eu vi que eu podia ajudar ou compartilhar a experiência de alguma forma. E com o passar do tempo, eu também percebi várias coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E esse foi o momento mais legal. Porque muitas vezes na vida a gente só faz as coisas. Então, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar como as pessoas projetavam, qual era a metodologia, como as pessoas... Eu nunca tinha pensado. Eu simplesmente fazia e eu não sei por que eu achava que todo mundo fazia igual. Quando eu comecei a dividir meus processos, eu comecei a ter uma enxurrada de perguntas e isso começou a me abrir um universo de possibilidades. Como, por exemplo, a ideia de fazer um curso, né, que eu comecei a fazer cursos presenciais em 2019, sobre essas técnicas de criatividade, que também eu percebi que eu havia desenvolvido técnicas, eu não tinha a menor noção que eu tinha essas técnicas. Então, foi muito interessante, porque toda a ideia, por exemplo, de formação de conteúdo, eu não tenho assim, nenhuma horizontalidade para fazer isso, entende? Porque as pessoas começaram a me fazer perguntas e eu falava assim, olha, eu não consigo te responder com uma simples resposta. Para eu poder dar o que você quer com essa sua pergunta, só se eu fizesse um curso. Aí uma pessoa começou uma mensagem assim, quando? Como? Que horas que vai ser? Onde que vai ser? E no instante também eu já tinha uma certa massa de pessoas pedindo um curso. Eu falei, quer saber? Fazer um curso. Liguei para um amigo, chamei ele para fazer um curso comigo, a gente criou um curso, ele já tinha um curso que ele fazia, então isso me deu mais sustentação para fazer. E na hora que eu fiz, eu tive um super feedback. E de novo também, sabe as experiências que você faz que são melhores para você do que para quem está vendo? Eu sempre tenho essa sensação. Sabe? Depois que eu, por exemplo, eu abri essa janela no Instagram, depois que eu fiz esses cursos, mais recentemente, quando eu comecei a fazer lives, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, minha primeira live foi com você, aliás, olha que coisa, não é? Mas eu nunca faria. Só que daí eu comecei a ver também como eu estava, tipo assim, fechado dentro de coisas do dia a dia, entende? Então, cada vez que eu fui liberando uma amarra dessas, eu fui descobrindo outras coisas também e fui, inclusive, tendo uma percepção muito melhor a respeito também dos meus processos, de como eu também consigo me polir. E uma coisa que me deixou muito feliz foi de eu perceber como eu posso contribuir para a profissão, como eu posso contribuir para a classe. Então, na hora que eu falei assim, olha, eu posso dar essas ferramentas, porque hoje em dia eu tenho uma coisa que eu falei assim, eu consegui chegar num limiar, ou numa mistura muito interessante, porque eu consegui juntar esse lado outsider, entendeu, com o lado mainstream, né? Tipo, eu consegui trazer o melhor dos mundos. Certo? Eu consegui fazer uma junção deles. Então, isso torna, por si só, já os ingredientes muito mais raros, né? Porque eu não caio em nenhuma fórmula tradicional.
né? E é uma coisa que eu realmente gosto muito de colocar justo para as pessoas hoje em dia, isso, né? Para as pessoas encontrarem a voz delas, né? Todo o conteúdo que hoje em dia eu penso, todo o conteúdo que eu tento formatar é justamente para ensinar as pessoas a aguçarem o seu olhar e não olharem pelo meu olhar. Em hora alguma eu levo a situação para esse lado. O que eu acho interessante é que, observando assim de fora, agora, é que toda etapa da sua vida foi como se fosse um insight para você. Sim. E fechando assim lindamente com o advento das redes sociais, foi justamente uma forma onde você se aproximou completamente do seu público. Sim. Então, a gente consegue entender justamente como que você teve a pretensão de compartilhar. Foi ali, foi o primeiro passo, né? Justamente quando você abriu essa caixa de perguntas para todas as pessoas ali que tinham a intenção de te conhecer mais, que tivessem esse livre acesso. A plataforma digital ela é assim, extremamente libertadora, porque eu comecei a pensar em algumas coisas, como, por exemplo, né, quando nós vamos fazer um evento e a gente vai, por exemplo, fazer uma palestra. Querendo ou não, a gente tem uma questão, né? Por exemplo, vamos falar que nós estamos falando que a gente vai entregar um conteúdo de 1 hora. Né? Para a gente entregar um conteúdo de 1 hora de palestra, a gente, por exemplo, tem que também entrar com quanto do nosso dia? Não é? No mínimo, sobre aquele dia que você está fazendo a palestra, no mínimo nós vamos estar falando de 30 horas. Um dia para ir, outro dia para voltar, e todo aquele trânsito, tudo aquela coisa. E no fim das contas também, por mais que a gente junte uma audiência, a gente também sabe que a gente está com uma audiência limitada, vamos dizer. Né? E também tem que seguir as regras de um painel, de palestra, etc. Você não vai ter uma proximidade com o público que, por exemplo, agora eu percebo que a gente consegue ter no conteúdo digital. Então, e eu tinha, às vezes, uma visão de alguns conteúdos digitais como se o conteúdo digital fosse uma versão reduzida de uma experiência presencial. Certo? Agora eu estou com uma visão 100% diferente, entendeu? Eu acho que, inclusive, pelo conteúdo digital, você consegue ter uma experiência extremamente mais próxima, porque aquele conteúdo está sendo gravado para você e você se sentou no seu, né, você vai criar o seu universo, o seu momento para você absorver aquilo. É uma coisa que se você não entendeu de uma vez, você pode voltar, você pode retornar, você pode rever aquilo, você pode fazer uma anotação, você pode dar uma pausa, você pode escrever. Então você consegue ter uma plasticidade tão maior no conteúdo digital, né? Eu acho ele muito mais libertador. Para ambos os lados, que eu acho que a gente consegue fazer uma entrega mais precisa, do lado de quem está formando o conteúdo, e do lado de quem está recebendo, você consegue ter uma devolutiva muito melhor. Por exemplo, eu compro muito conteúdo digital e eu estudo bastante. E às vezes eu penso assim, gente, se eu tivesse ido pessoalmente nisso, eu não tinha aproveitado nada, porque eu ia ficar tão embasbacado de estar com a pessoa na minha frente, que eu ia ter dado um branco na minha cabeça, eu nunca ia lembrar que a pessoa falou isso no dia. Por mais que eu quisesse anotar ou tomar conta e tudo, porque eu consegui perceber, a minha emoção ia mascarar muita coisa. Né? E quando você está tendo essa experiência do curso digital, você consegue ter esse respiro, né? Ter essa paciência, ter essa calma e falar, não, como que é mesmo? Ai, nossa, que legal. Nossa, vou dar um print, vou escrever essa frase, vou fazer não sei o quê. Então, a gente tem uma proximidade muito maior. Eu me sinto muito conectado quando eu estou fazendo cursos digitais. E eu acho que realmente, de forma alguma, ele substitui um curso presencial. Entendeu? E, na verdade, ele é um recurso muito mais sofisticado que o presencial. Eu tenho gostado muito disso. Guilherme Torres traduziu aí agora toda a nossa inspiração, inclusive, com o Arcaplay, porque é justamente uma plataforma de conteúdo completa que tem o objetivo de levar cada vez mais conhecimento para o público que quer alcançar melhores resultados, que quer performar, né? E ter como exemplo profissionais como ele, que está aqui compartilhando e produzindo cada vez mais conteúdo digital. Muito obrigada por essa entrevista, por essa troca. Foi uma forma das pessoas te conhecerem melhor e quem quiser se aprofundar ainda mais no universo do Guilherme Torres, é só continuar aqui, não é isso? Isso aí, então. Em breve, um conteúdo digital exclusivo no Arcaplay. Olha só, propaganda, já temos um jabazinho. Ótimo. Grande beijo. Obrigado, obrigado. Beijos.